Bem-vindos à semana, o modo feliz de viver, aqui no canal Vive em Expansão. Para quem não me conhece, você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, inclusive. Né? Meu nome é Fabrício Rodrigues e eu tenho aqui, né, a proposta, a missão, a ousadia, né, de buscar aí que você saia de cada vídeo desse canal, nem que seja 1 milímetro maior, mais expandido, com a sua mente, com a sua percepção, com a sua visão mais expandida da vida, de você mesmo, né? Do que seria esse modo de viver, o estar aqui nessa experiência temporariamente humana, né? E aí, nessa semana aqui, nessa sequência de vídeos, independente do momento que você está vendo, você pode ver essa sequência que vai estar aí disponível, que é esse chamado, essa proposta do modo feliz de viver. Então, dentro dessa sequência de vídeos, você vai encontrar, talvez até já está pronta aqui uma playlist, dependendo do momento que você está assistindo esse vídeo, já tem outros, né? Esse é o primeiro, inclusive, que está abrindo, né, essa abordagem que eu quero trazer, esse convite que eu quero trazer, essa proposta que eu quero trazer, né, dentro dessa lacuna do canal. Né? Então, o canal tem alguns quadros e esse é um quadro que está estreando através desse vídeo aqui. E o que é importante, quando eu digo o modo feliz de viver, é porque os conteúdos desta lacuna, como eu disse, né, desse quadro aqui dentro do canal, eles serão baseados na filosofia religiosa ou religião filosófica da Seichonoye. E eu estarei aqui, inclusive, como uma praticante, uma adepta, né? Uma pessoa que é admiradora também, né? Dessa doutrina. E aí eu estarei aqui como não como uma representante da instituição, ok? Não como uma representante oficial da instituição, mas como uma praticante, estudiosa, né? E que tem um carinho enorme por esses conhecimentos iluminadores. Né? Então é assim que eu vejo os conhecimentos transmitidos pela Seichonoye, como conhecimentos, práticas iluminadoras. Então, é sempre importante e sempre ressaltarei isso, não como uma representante oficial, mas como alguém que admira, que pratica, que estuda, né, que é uma adepta, que gosta, né, de tudo isso e que tem aqui hoje, né, as minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus que permeia os céus e a terra, então aqui como uma representante aí, né, de Deus, manifestando, com essa busca, inclusive, também, que é uma das buscas, né, e uma das orientações da Seichonoye, é nós cada vez manifestarmos mais Deus. Então, nesse primeiro vídeo, eu quero justamente dar uma pincelada geral, né, às vezes você chegou aqui e nunca ouviu falar também, né, porque a Seichonoye ela já está no Brasil há muitos anos, ela é uma religião ou uma filosofia, né? Porque ela fala muito de um estilo de vida, de um modo feliz de viver. Né? O fundador, Masaharu Taniguchi, fundou a Seichonoye em 1930. Eu até coloquei aqui para garantir que não vou, coloquei umas colinhas aqui, 1930. Né? Mas por que, inclusive, que ele precisou registrar como uma religião, mas ele, inclusive, tinha como fundamento ali de que já existem todas as religiões que são necessárias, né? Ele queria, a intenção ali era atualizar, renovar os ensinamentos que já estavam, né? Reavivar os ensinamentos que já estavam ali, né? Dar luz aos ensinamentos que já estão. Então, tanto que fundamentalmente, né, dentro da linguagem, é muito trazido os conhecimentos do cristianismo, então para a gente aqui no Ocidente é muito mais fácil, porque a grande parte de nós viemos desse fundamento, né, de sermos cristãos. Eu, inclusive, sou muito fã de Cristo, né, então para mim foi muito legal também conhecer esse movimento, porque falou sobre algo que eu já gostava, já estudava, já vivia, né, que é o ser cristão, né, o viver ali também os ensinamentos de Cristo. Então a Seichonoye também traz, né, a partir desse olhar, uma interpretação a partir dos conhecimentos e das práticas e da fé cristã, e também do budismo, né, então que eu também sempre admirei muito, sempre gostei muito daquele modo de visão dos conhecimentos dali. Né? Então, apesar de não ser grande conhecedora do budismo, conheci mais através, inclusive, das práticas e do conhecimento da Seichonoye. Então, unindo, né, esses dois grandes mestres que tiveram aqui, né, na experiência humana,
né, tanto do budismo quanto do cristianismo, né, tanto Jesus Cristo quanto Sakyamuni, poder unir tudo isso, né, foi muito valoroso para mim. Então, de repente, para você pode ser também. Eu escolhi falar sobre a Seitiona porque justamente é algo que faz parte do meu dia a dia, é algo que faz parte da minha fonte de estudos, né? Eu fui convidada a conhecer, não vou lembrar exatamente o ano agora, mas através de uma amiga querida que eu amo demais, né, a Giovana, ela veio fazer o processo comigo, e fazendo o processo, né, na época a gente iniciou um processo com coaching, com programação neurolinguística, com a hipnose, né, com esse mix aí de ferramentas, né, para poder ter esse autoconhecimento e essa reprogramação mental para atingir melhores resultados de vida. E aí, na ocasião que a gente começou ali a fazer, né, as sessões, eu transmitindo para ela as práticas, os conteúdos, ela falou: olha que incrível, né? Muito do que você fala aqui, eu inclusive já ouvi na Seitiona, e eu conheço, né, de uma forma parecida através de lá. Olha só que interessante, e até então, depois de alguns anos, eu falei que eu não estava praticando especificamente, né, nenhuma religião, apesar de amar, como eu disse, né, a minha base foi, né, e continua sendo a Igreja Católica, foi essa a minha base, né, de início de estudo sobre a vida, né, sobre o ser, meu início de começar ali a querer servir, né, servir os outros, servir as pessoas através, né, da espiritualidade, foi ali que eu comecei, né, de uma forma muito especial, que eu amo e vou levar para minha vida. Naquele momento eu já não estava mais, porque eu falei, cara, eu já adquiri bastante, gosto muito de muitas coisas que estão ali, hoje com os outros conhecimentos que eu tenho, né, ali já me supriu, já me atendeu, mas agora eu quero algo diferente, né? E apesar de, como eu disse, sempre, né, outras vertentes também cristãs, como o evangélico, enfim, aqui, gente, inclusive, não é um lugar de religião, tá? É um lugar de expansão. Mas, com certeza, eu vou trazendo um pouco de tudo para poder a gente mover aqui, ó, como se a gente estivesse preparando um sopão, né? Com aquele sopão bem nutritivo, aquela sopa bem nutritiva de vó. É isso que a gente está preparando num caldeirão, esse sopão, né? Muita gente me chama de bruxinha, então, esse caldeirão, né? E aí a gente vai colocando diversos ingredientes. Essa é a proposta, por isso que é expandir. É não ficar num lugar só, não ficar afixado. Eu sempre fui muito assim na minha vida, né? Aqui esse canal, como eu sempre digo, né? Chegue mais, você está sendo convidado para entrar aqui nessa minha casa canal, né? Para justamente a gente ter esse compartilhamento. Às vezes a minha jornada, a minha trajetória, as minhas fontes podem contribuir para a sua jornada, para a sua trajetória e para as suas fontes. E aí ela me chamou, e esse é um dos motivos de eu ter trazido para cá, porque na ocasião eu buscava justamente algo que reconhecesse a mente. Eu já tinha percebido que era uma pessoa que buscava, sim, viver a fé, ter fé. Ao mesmo tempo, muita coisa não conectava, às vezes. A minha vida não era o reflexo daquela fé que eu acreditava que eu tinha, né? E eu falava, por que que isso não está acontecendo, né? Se eu sou essa pessoa que vive Deus, que busca Deus, que transmite Deus, né? Por que que algumas coisas na minha vida eu não vejo acontecendo de forma divina? Né? Porque o que que é o divino? É o belo, é o perfeito, é o harmonioso, é o amoroso, né? E aí eu não vi aquilo às vezes projetado. E aí, quando eu conheci as metodologias que cuidam da mente, PNL, coaching, hipnose, né, dentro dessas vertentes, e entre outras, né, que eu fui cada vez conhecendo muito mais, né, multidimensionais, inclusive, ou trabalhando outras dimensões do ser, eu falei, tá explicado, né, a minha fé, ela não imprime na minha realidade, porque tem um componente aí ultra fundamental e ultra impactante, que é a mente. E aí eu falei, a gente tem que trabalhar a mente, senão a nossa fé não acontece. E aí, por outro lado, eu não tinha encontrado até então um lugar, religiosamente falando, que considerasse a mente como parte fundamental para a fé, para a espiritualidade, para tudo acontecer. Porque nós estamos nessa condição humana. E nessa condição humana, dentro de um corpo físico, porque somos um ser espiritual tendo uma experiência humana física. Porque daí, assim, né, a gente tem o humano que talvez já não está mais no corpinho físico. Né? Então, como algum parente seu, ele teve a experiência humana física e segue em outras experiências também humanas,
e ainda espirituais sempre, que é a nossa essência, que é o que somos. Então, mas eu não tinha ainda, né, visto um lugar que compusesse as duas coisas. E aí, quando ela me convidou a ir lá conhecer, eu fui e vi que ali realmente estudos que eu tinha feito de outras fontes, né, estavam sendo transmitidos ali, dentro de uma instituição religiosa. E eu fiquei encantada, porque eu falei que legal, né, ter ali também um canal, né, e com conhecimentos muito profundos, né? A própria sutra, a sutra sagrada, né? A própria sutra da Seichenonye, que eu tô com a versão pequenininha, de bolso, né? Ela fala de um dos experimentos que é a dupla fenda, né? Quando eu li a primeira vez ali em uma das práticas da sutra, eu falei, caramba, na verdade, aqui está falando sobre o experimento da dupla fenda. É um experimento da física, né? Onde, vou falar de forma bem resumidinha, mas onde ali chegou-se à conclusão que, a partir do momento que se emite uma onda, se aquela onda tiver uma variante, que seria o observador, isso eu falando do meu jeito, tá? Não sou especialista aí do ramo. O jeito que eu entendo, que para mim fez muito sentido. Então, resumidamente, objetivamente explicando o experimento da dupla fenda, onde foi emitido dentro de um ambiente sem um elemento, um observador, um elemento variável, variante ali. E aí a partícula positiva daqui chegava ali positiva, negativa daqui chegava ali negativa. E aí, por outro lado, quando a gente tem ali um elemento pensante, né, vamos dizer assim, um observador, que como se fosse representando nós, com a nossa variação ali de pensamento, de aquela partícula sentia a variação, sentia o impacto daquela. Se eu tivesse ali pensando positivamente, a partícula, mesmo sendo negativa, chegava positiva. Né? Então, a partir do momento da posição ali do observador, né, daquele elemento, aquele terceiro elemento fazia a partícula bater diferente lá no lugar. Então, ela saía negativa, mas se aquele terceiro elemento tivesse no positivo, mesmo ela saindo negativa, ela chegava positiva. Ela era mutável de acordo com quem estivesse projetando. Entendeu? Então, ou seja, e dentro da Sutra Sagrada tem isso. Aí eu falei, caramba, que legal. E é um fundamento muito incrível para a gente, inclusive, compreender que nós temos uma interação ativa, nós temos que assumir essa posição de integradores, né, de interação ativa. Né? Eu tenho essa capacidade de projeção, de projetar. E aí, a partir é a minha mente que vai ser decisiva para isso. Porque realmente tudo que a gente às vezes ouve, né? Que vocês tenham vida e vida em abundância, bater e a porta vai se abrir. Vocês são herdeiros, né, de Deus, vocês são imagem e semelhança de Deus, né? Então, tudo isso que a gente às vezes ouve desde sempre na missa, até muitas vezes, ou no culto, ou onde for, né, que você ouviu ali que você, sim, né, filho de Deus, que você é imagem e semelhança, né? Que tantas coisas que você ouviu ali, mas daí você fala, então, mas por que algumas coisas eu não consigo sentir nesse grau? Né? Porque tem a mente ali, porque essa mente é o elemento que precisa ser trabalhado para que você, como observador, possa imprimir a partícula certa que você quer na sua vida. Entendeu? E aí eu gostei muito porque lá a gente encontra uns tópicos aqui desse vídeo introdutório desse conteúdo. Então, se você quer poder se abrir para mais conhecimento, para mais uma fonte de conhecimento, gente, eu sempre fui buscadora, né, do máximo de conhecimento que eu pudesse ali experienciar. E é isso que faz com que a gente realmente, né, esse é o pedir, é o ser um buscador, né, cada vez mais. Eu só sei que nada sei, então eu sei que eu posso saber muito mais, poder cada vez aprender mais, acessar mais fontes de conhecimento, né, porque a fonte é infinita, né, não adianta a gente querer compreender o que é infinito com essa mente finita. A fonte é infinita de conhecimento, né, pura sabedoria. E nós, nessa experiência, nessa versão, somos seres, né, que precisamos buscar essa fonte infinita, essa sabedoria infinita que inclusive está em nós, para expandirmos cada vez mais dentro dessa experiência, ainda que estejamos, sim, com algumas delimitações, né, pela versão aqui que estamos, né? Mas podemos sim acessar o infinito em nós, né? Isso é maravilhoso.
Então é uma das minhas fontes de estudo, né? Falei, porque realmente tem um propósito de reavivar a fé, verdadeiramente reavivar a fé a partir disso, né? Desse elemento fundamental que é a nossa mente nessa experiência, é uma ferramenta fundamental. Então, traz espiritualidade, conhecimentos científicos e filosóficos. Masaharu Taniguchi, que é o mestre fundador da Seichonoye, ele era ateu. Então, ou seja, tudo que ele acessou depois, né, que foi além, lógico, do mental, além do conhecimento, né, mas numa sabedoria num nível muito mais elevado, mas começou ali a partir de conhecimento estudado, né, ali, ó, teórico, e aí aquilo foi abrindo portas que ele se permitiu, e aí permitiu ele acessar uma sabedoria em outro nível daí, né, em outro nível. Mas aí é que tá. Então, isso para mim também teve muito fundamento, porque se olhar, né, um conteúdo de conhecimento nessa profundidade de uma pessoa que inclusive nem acreditava que pudesse existir Deus, cara, é sinal de que realmente foi algo assim muito grandioso, né? E aí, então, sobre o que é então, é uma origem, é de origem japonesa, né, como o próprio nome. Seicho no Ie, né, o ideograma ali, ele vai falar sobre a verdade vertical, sobre aquilo que cresce verticalmente infinitamente, né? E aí também dentro desse ideograma está ali representando, né, a verdade vertical né, a verdade horizontal, né? Então, e também aquilo que se expande horizontalmente, né? Que mais? E aí, justamente trazendo também essa verdade de que tudo é projeção da mente, nessa experiência material, tudo é projeção da mente, e não só nela, tá? Tem uma outra dimensão, além dessa dimensão material. Vai ter algum momento que eu ainda vou trazer falando sobre as dimensões. E aí tem uma outra dimensão que também ainda é projeção da mente, tá bom? Mas vamos falar dessa daqui, que é a que a gente mais está conectado no momento, né? Assim, conscientemente. Então, e aí, ou seja, tudo é projeção da mente. Né? Você estar aqui me olhando, me assistindo, é uma projeção da sua mente. Algo em você, em algum momento, pediu isso daqui, pediu esse momento. E aí você quis esse momento, você realizou ele em algum grau, essa possibilidade, por isso que ela está aí. Então, ninguém chegou nesse vídeo ao acaso, né? Você chegou aqui porque, com certeza, aqui também tem algo para você, né? A gente comunga aqui de algo que é incomum, né? Por isso que é comungar, né? Porque estamos aqui, ó, em comunhão, em comum, tá bom? Então, basicamente, do que eu queria transmitir aqui para você poder justamente saber que sim, aqui vai ter uma janela de conteúdos, um quadro chamado Movimento de Iluminação da Humanidade, né? Que é inclusive a proposta da Setionei Movimento de Iluminação da Humanidade, Movimento Internacional de Paz pela Fé e o modo feliz de viver em comunhão com a natureza. E eu espero que você possa estar comigo nessa jornada, né? Cada quadro dentro desse canal é realmente o poder, é a minha ânsia, né, o meu anseio de transmitir aquilo das fontes que eu bebo e que me fazem assim, me trazem um vigor incrível, né, uma experiência maravilhosa e de muita gratidão, né, e eu amo muito falar sobre tudo isso, e estar aqui é poder, né, viver e transmitir, é também servir, né, manifestar Deus no melhor que eu hoje consigo, né, e sinto que posso fazer. Então, eu tenho muita gratidão pela sua companhia nesse primeiro vídeo desse quadro. Acompanhe, né, se não estiver inscrito, inscreva-se, se não curtiu, curta, se não comente, né, comente aí o que fez sentido para você. Você já tinha ouvido falar? Já tinha ouvido falar esse nome? Muita gente que eu encontro não conhecia, e aí eu falei, caramba, realmente quero muito mais falar sobre isso, né? E vou continuar cada vez estudando mais para poder cada vez trazer mais para vocês. E importante, na descrição do vídeo tem o site, o canal da Seichonoye, livros que de repente eu citar, né, durante os vídeos estarão também na descrição. Porque, como eu disse, estou aqui como uma apaixonada, né? Mas você pode beber direto, pode e deve, né? Esse é o convite, beber direto na fonte da Seichonoye. Então, aqui na descrição do vídeo tem aí o site oficial, né? O canal oficial da Seichonoye e também os livros que a gente trabalhar dentro dos vídeos, ok? Eu vou colocar sempre
o nome do livro, né, e onde você comprar, que é na livraria da Seitonoye. Gente, gratidão por ter tido você até aqui, né, que a gente possamos estar cada vez mais juntos, tá bom? Ativa o sininho aí sempre, né, na hora que você se inscreve, normalmente já ativa automaticamente, para que você sempre seja avisado. Se você estiver assistindo esse vídeo, já tem até próximo vídeo pronto, já aproveita para ir para o próximo e beber mais desses conteúdos maravilhosos, se alimentar, alimentar a sua mente, alimentar aí, né, o seu espírito a partir dessas mensagens e palavras que são aí a minha intenção que sejam muito iluminadoras para o seu caminho. Gratidão e até o próximo vídeo.